Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, em especial quanto a reforços. Afinal, a janela de transferência segue aberta e o Colorado segue buscando peças para reforçar o seu elenco. E o final de semana foi de declarações do técnico Eduardo Cudê e também do presidente Alessandro Barcelos, projetando que o Inter ainda deve fazer alguns movimentos em relação ao mercado. Enquanto isso, Colorado lidera o Campeonato Gaúcho e eu te conto mais sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal temos muitas coisas a falar em relação às negociações do Internacional e claro, que foi o final de semana para o Internacional. Afinal, o Colorado segue líder do Campeonato Gaúcho e buscando reforços na janela de transferências. Esse vídeo com a força da Zapay, afinal você já pode pagar o seu IPVA 2024 com desconto, 24% off, né, no pagamento lá na Zapay e uma série de vantagens, por exemplo, parcelamento no cartão de crédito, seu IPVA em até 12 vezes no cartão e o cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe o aplicativo, ele é gratuito e está disponível para você aqui no link que está na descrição do vídeo, independente da plataforma que você utilize, seja Android ou iOS, tá bom? Zapay, Z-A-P-A-Y para baixar o aplicativo e quitar o seu IPVA 2024. Quero começar falando, gente, sobre a manifestação do Inter de forma oficial quanto a reforços. Quero começar falando sobre a busca do Inter por negociações avançadas. O presidente Alessandro Barcelos esteve na live do Vaguinha, né, o Wagner Martins, neste final de semana, e deixou escorregar, vamos dizer assim. Não sei se foi proposital também para colocar uma pressão no Flamengo em relação ao Thiago Maia, mas ele foi perguntado sobre volantes e destacou o seguinte: olha, o Thiago Maia é um jogador que interessa, nós estamos conversando, mas de fato não tem nada adiantado. Porque o Flamengo é um dos times que tem um orçamento milionário e não precisa, né, vender desesperadamente os seus jogadores. Então ele pode colocar o preço que quiser e se o clube não pagar, ele fica com o jogador e não tem problema nenhum. Então o Inter está recuando do Thiago Maia, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Ele foi o titular do Flamengo no jogo do Campeonato Carioca contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, empate em 0-0. Não teve uma boa atuação por lá. E, claro, muito se atrela ao fato dessa negociação. O staff do Thiago Maia já falou que a negociação não foi tão bem conduzida assim pelo Flamengo e ele gostaria da transferência ao Inter, mas a princípio não tem nada adiantado. Ele chegou a dizer: olha, como não teve avanço com o Thiago Maia ainda, nós estamos avançando conversas com outros jogadores desta função. Ou seja, o Inter vai contratar um primeiro volante. O Cudê pediu e o Inter vai trazer. Claro que o Thiago Maia era o plano A ou até mesmo o plano B, afinal o Inter queria muito o Fernando, que acabou indo jogar no Vila Nova. Acontece, é do jogo e o Inter está, segundo o presidente Barcelos, próximo de contratar um jogador desta função. Disse que lateral esquerdo ainda não está próximo de chegar, o Inter não tem um nome quanto ao lateral esquerdo, o Cudê já falou sobre isso também pós-jogo contra a equipe do Ipiranga, mas virá um lateral esquerdo. Talvez não agora, mas mais próximo aí do começo do Campeonato Brasileiro ou do fim da data, né, de inscrições no Campeonato Gaúcho, que é no dia 16 de fevereiro, ou 7 de março, que é quando encerra a inscrição para as outras competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Sobre goleiro, também não tem pressa para buscar um jogador que deve chegar. O Inter espera que o Rocher se recupere logo e com o Rocher de volta diminui, né, o ímpeto dessa busca. Afinal, o Inter vai ter o Rocher e vai ter o Antony como segundo goleiro, ele que vem sendo titular e vem dando conta do recado. Afinal, o Inter é o único time no Campeonato Gaúcho que ainda não sofreu gols dentro da competição. Então, o Antony com moral, o Inter não trata de apressar esta busca. Tá tudo certo, o Rocher vai voltar em pelo menos 4 rodadas, é a projeção que a gente tem, e o Antony vai ser o goleiro reserva. Então, a princípio, essa busca está sendo analisada, mas não com pressa. Então, em resumo, é isso, tá, gente? Volante vem, não sei se vai ser o Thiago Maia, lateral em observação e goleiro também.
presidente também falou sobre o Borré, afinal ele chegou a dizer que o Borré está pensando muito no Internacional e que isso pode, né, pesar lá na decisão do Werder Bremen de escanteá-lo, afinal ele foi reserva na vitória do Werder Bremen contra o Freiburg, 3-1 jogando com o mando do Werder Bremen, e ele jogou 5 minutos, foi o que jogou o Borré na partida, já foi reserva contra o Bayern de Munique, e enfim, né, não sei se é um castigo que ele está sofrendo lá, mas o fato é que o Inter está muito atento a essa situação, tentando a liberação do jogador. O Werder Bremen ainda não deu um valor para o Inter para liberar, se fosse esse o problema estaria resolvido, né, mas o Werder segue dizendo, olha, preciso do jogador até o final do tempo de contrato que ele tem aqui, que é junho de 2024. Então, a princípio, o Borré chega na metade do ano, mas o Inter trabalha para liberar o jogador lá da Alemanha. Não é um processo fácil, mas o Inter está tentando esta liberação junto ao clube alemão. Tá bom? Quero dizer que o Inter é líder do Campeonato Gaúcho, 7 pontos, líder invicto, segundo a Juventude com 6. Juventude que perdeu na rodada para o São José. E um destaque, já falei aqui que o Inter é o único time aí invicto, ou melhor, o único time que ainda não sofreu gols, né, dentro do Campeonato Gaúcho, já que o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas também era um time que não tinha sofrido gols. E agora o Inter se soma, né, a outros 2 times, o São Luís e o Caxias, que foram os 2 únicos times que também não perderam dentro do campeonato estadual. O Caxias tem 1 vitória e 2 empates, é o 4º colocado, e o São Luís, nono, tem 0 vitórias, 3 empates, sendo um deles contra o Internacional na segunda rodada, lá no 19 de outubro. Próximo desafio é quarta-feira, contra o Guarani em Bagé. No estádio Estrela d'Alva, o Colorado vai jogar a 4ª rodada, né, do campeonato estadual, uma distância longa. O Cudê certamente deve preservar alguns dos seus principais titulares, mas isso a gente vai começar a descobrir a partir de hoje na reapresentação no CT Parque Gigante. Tá bom? Não esquece de passar na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. O cupom é COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa eu dar uma olhada na agenda do dia aqui, para os jogos desta segunda-feira dentro do mercado nacional e internacional. Tô dando uma atualizada aqui nos jogos. Tem aquela coisa, né, gente? Já dá para apostar no jogo do Internacional contra o Guarani de Bagé e tem também o pré-olímpico. Tem Maurício em campo, Brasil e Equador a partir das 5 da tarde. Também tem Colômbia e Venezuela para você palpitar e se divertir lá na kto.com. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!